Do nada, no meio de uma quarta-feira aqui da Sexta-feira da Paixão, nós tivemos o lançamento do novíssimo episódio de Hell of a Shorts, o funeral do Chess. Exatamente como você pode estar pensando. Só que pra surpreender geral, pode ser que ele tenha comido um pouquinho de mais gente do que você tinha imaginado, contando até com os pecados e ele mesmo. Eu estou aqui hoje para explicar e fazer o meu review a você do mais novíssimo episódio de Hell of a Shorts. O episódio 10 é o funeral do Chess, já dando cada um dos detalhes maliciosos e bem intencionados aqui desta obra e todos os segredinhos também. E domingo tem tudo que você perdeu, então já deixa o like, se inscreva e continuar com os vídeos de Rasmin Hello pra você, galera. E olha que dia 20 tem mais coisa. Antes de começar, já deixa o like aí embaixo e cliquem para hypar o vídeo. E junto a isso, se você quiser, dê uma doação aqui no Pix, que você também pode pedir vídeos para eu reagir com doações equivalentes ao tamanho do vídeo. Comentem o que você quiser e deixem tudo aí no canal. Tamo junto. O 10º episódio de Hell of a Shorts é o funeral do Chess, já se inicia nos dando aqui um pouquinho de briefing de quem é Chess, Cheswick Thurman, na localização no mortuário do Mammon, e a descrição, ele já tá morto, né, já que a gente vai ir no funeral dele, e a gente lembra muito bem porque que ele morreu, tentando fazer aquelas gracinhas com o Crimson, achando que ia conseguir se safar e não conseguindo, porque ele tinha mentido pro líder da máfia. E aí, geral já chega lá com a Millie e o Moxie, obviamente, por tendo comido ele, e o Blitz também, né? Eles eram meio que um mini trisal, incluindo que cada um tinha comido o Chess. E aí, por causa disso, que o Blitz queria que eles fossem. Também porque era no meio de um dia de semana, então não ia ter ninguém. Aí eles abrem a porta e literalmente todo o inferno daqui. Meu Deus do céu, tem gente de todos os anéis. Até com ele se perguntando como é que o Chess conhecia tanta gente, falando que supostamente ele teria comido todos. A Verósica também estava ali, só que o Moxie quebra de vez quando vê a própria Beelzebub aqui no meio também. É inacreditável, mas a coisa acaba ficando cada vez pior. O padre iniciando a cerimônia, nós vimos mais pessoas ali, incluindo a própria Evelyn ali do episódio 3, né? Aquela mina que queria comer o Blitz no mundo real, até que ela virou um demônio, e ela tá de volta no quarto dela, parece. E o Asmodeus, com o próprio Pizzaroli do seu lado para apoio emocional. O próprio Senhor da Luxúria supostamente teria também se apaixonado pelo Chess nessa realidade desse episódio. E aí, agora nós daremos a palavra para alguém da família, diz o padre, dando assim, supostamente, a palavra para o irmão do falecido, que o nome era Zachwick Thurman, sendo literalmente Chess ao contrário. Ele já dá um oi ali falando que o H era mudo e ele e o seu irmão gênio nunca foram muito próximos, mas eles eram completamente iguais. Então o Moxie quebra de vez, por causa que é Chess ao contrário. Era pra ser o Chess aquilo ali. E ele começa a falar das coisas, dizendo sobre como o Chess era forte e tal, todas essas coisas. E o Mox não consegue se segurar, acabando falando cada vez mais merda. Até com o Blitz falando que aquele realmente era o Zack. E aí, quanto mais desculpas e idiotices boas ele dá da sua vida, dando também explicações sobre como eles nunca acharam o corpo, mas ele com certeza não tinha nenhuma ligação com a máfia, e ele estava vivo, obviamente, o irmão dele estava morto, então não tinha como ele ser o Chess, né? É óbvio que ele não era o Chess, né? E aí, até falando que ele não tinha mais ligações com a máfia dando uma choradinha ali. E ele não foderia quem são os ex do Chess, né? Já que o próprio episódio que apareceu era ex e os, né? Mas só se eles pedissem para ele, com jeitinho. Mas aí, quando ele fala se eles tinham alguma pergunta, o Moxie já senta a brasa ali, que nem aquela camisa porcaria da seleção, falando por que você é o Chess. E aí ele fala que o nome dele era Zack. Só que ele começa a falar: uai, tu tem as mesmas cicatrizes dele, tu tem literalmente o mesmo corte na barbatana. A boca dele literalmente caiu parcialmente ali no episódio, indicando que ele teria pego a boca dele de volta ali, que o Crimson teria arrancado e colocado no lugar, né, pra regeneração demoníaca agir. E ele diz: você tem um pau grande, né? E aí o Chess todo ofendido: sim, é acima da média, valeu por jogar na minha cara. E aí o Moxie, inacreditado com isso, começa a atacar ele junto com a Millie, mas todos se juntam ao lado do Chess, obviamente. E aí o Chess fala que eles estão bulinando ele aqui e eles são puxados pra fora de lá, enquanto o Chess diz que precisaria foder muito para superar aquele trauma ali, com a própria Beelzebub e Asmodeus segurando ele, principalmente, com todos ao redor. E aí, pra finalizar, o Blitz meio que fala que aquilo ali era meio escroto se aquele cara realmente foi irmão do Chess. Só que o Mox deixa claro: não, aquele cara era o Chess, porra, você tá me tirando? Mas aí o Blitz só diz
Bom, a gente que nunca vai saber ao certo, né? I guess we'll never know, que é um meme americano também. E aí ele literalmente corta eles novamente pra falar que a gente nunca vai saber ao certo. E aí a gente corta pro final com o Chess cantando Ave Maria até nesse finalzinho que supostamente descem um caixão ali dele completamente vazio. Bom, o que foi esse episódio? O Chess tá vivo, o Chess tá morto, o que aconteceu? Meu Deus do céu, tem até os pecados aqui. Bom, este episódio foi lançado literalmente no 1º de abril, então acho que isso aí é um grande indicativo do que a Music Pop queria trazer com isso aqui. Além de uma desculpa para colocar todo mundo com vestido de funeral, né, e conseguir vender imagens assim. Mas, obviamente, creio que teria um pouco de sátira nesse episódio, né? Já que é bem claro que o Chess morreu realmente na série. Mas aqui, ao mínimo por esse episódio, supostamente ele estaria vivo de volta, assim. Eu não tenho irmão, é óbvio que não é irmão dele, é o mesmo nome dele. E ele tá dando desculpas porque ele não é mais afiliado com a máfia, né? E o nome dele é Chess, ao contrário, ele pegou a boca dele de volta. Então, pra mim, é com certeza absoluta que esse cara é o Chess. E ele praticamente estava dando essa festa aí como um enterro do nome do Chess para conseguir escapar como vivo sem ninguém reparar. Literalmente sendo o irmão gêmeo exatamente igual ao do Chess. E até aquelas fotos do Chess lá atrás, daquelas mega sexuais que não faz o menor sentido para um enterro. Mas obviamente é Hello a Boss. Então você simplesmente fica quieto e aceita, meu amigo. Mas além disso, eu achei esse episódio bem interessante, porque é uma forma legalzinha deles trazerem de volta um personagem que apareceu por pouco tempo em apenas um episódio, mas também já foi tão memorável para todos nós. Aquele lá foi um dos melhores episódios de Hello Boss, e com certeza, tendo aqui ao mínimo um gostinho do Chess de volta, se é que me entende, nós conseguimos finalmente ver que ele supostamente teria fudido o Beelzebub e Asmodeus. Porque mesmo isso aqui sendo o 1º de abril, talvez tenha alguma verdade em meio às mentiras aqui. Então o que você acha? Quem daqui tu acha que o Chess realmente comeu e quem aqui é Miguel? Me explica aí embaixo que eu quero muito ver o que você achou deste rolo infinito de episódio que foi o funeral do Chess. Tu vai no funeral do Chess, pega aqui teu cartão então e bora lá. Antes de acabar, eu gostaria de agradecer muito ao Nomarus por ser um membro do Tier Big King e também ao Renan Qualquer por ser um membro do Tier King. E junto a isso, também agradeço a todos vocês que continuam apoiando e gostando sempre dos meus vídeos, que eu sempre ajudo o canal a continuar. Então se quiser já assinem o membro e vamos que vamos. Se prepare que tem muito vídeo bom vindo aí e tamo junto. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham curtido a minha explicação e o meu review do episódio 10 de Helluva Shorts, é o funeral do Chess. Já deixa o like, se inscrever e ativa o sininho se quiser ser membros do canal. O link está na descrição e nos vemos na próxima, galera. Já doei no Pix e dei um hype. Tamo junto, tem muita coisa vindo e cê é louco, que episódio maluco, menor, muito maluco. Você acha que tá vivo?